Bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo, com a tua saúde e com a tua família. Passando para desejar um ótimo dia na presença do Senhor, agradecido a Ele por tudo quanto Ele tem sido e por tudo quanto tem feito sobre as nossas vidas. Passando também para deixar o nosso devocional diário e o nosso devocional hoje. A nossa salvação depende da permanência em Cristo Jesus. Romanos 8:1 diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A nossa vida espiritual, ela precisa ser observada com muito carinho. Precisamos dar uma atenção toda especial para a nossa vida espiritual, uma vez que estamos de passagem neste mundo e que, em breve, o Senhor Jesus buscará os seus escolhidos. Muitas pessoas têm deixado ou abandonado o cuidado com a salvação, se deixando levar por preceitos falaciosos ou por propostas que tentam amenizar o seu cotidiano, abrindo precedentes que, consciente ou inconscientemente, nós não observamos. E o fato de não observarmos corre-se o risco de, lá na frente, trazer um prejuízo muito grande para as nossas vidas. Um prejuízo irreparável. Porque Paulo escreve aos Romanos, e a carta aos Romanos é a doutrina da salvação, conhecido também até mesmo como Quinto Evangelho, uma vez que retrata muito a questão da salvação. E aqui Paulo ele diz que agora, portanto, agora, neste exato momento, no momento em que a pessoa se rende aos pés do Senhor Jesus, nenhuma condenação há. Mas eu vivi de forma dissoluta, fazendo só o que desagradável. Deus não leva em conta o nosso passado. Deus leva em conta o nosso presente, o qual nos projeta para o futuro. O nosso presente vai demandar o nosso futuro. E se quisermos ter um futuro aliançado com Deus, nós precisamos viver segundo Cristo. Porque o que Paulo está dizendo aqui é que, a partir do momento que decidimos por Jesus, nenhuma condenação há, desde que andemos segundo o Espírito e não segundo a carne. A carne é uma guerra, ela guerreia contra o Espírito, contra a alma. A carne, ela quer somente os seus prazeres, o Espírito quer que nós façamos a vontade de Deus. A carne quer que nós andemos segundo as propostas mundanas. O Espírito quer que devotemos a Deus adoração. Logo, como é que tratamos, como vemos a questão da salvação? Tratamos a salvação como o nosso maior bem ou tratamos a nossa salvação com displicência? A displicência não pode fazer parte do nosso dia a dia. Nós precisamos estar e manter no centro da vontade do Senhor. Porque ir morar no céu é o desejo e deve ser o desejo de todo cristão. Mas tem cristão que não deseja, pastor? Todo cristão eu sei que deseja. Mas os dias vão se passando e parece que vai caindo no esquecimento. Qual foi a última vez que você pensou seriamente em como será a vida pós esta vida? Ou, quando morrermos, como é que será após a nossa morte? Como é que nós pensamos sobre a salvação? Qual a atenção que damos a ela? Qual a atenção que nós damos ao arrebatamento da igreja? Qual a atenção que nós damos para a vida no céu? Paulo chama a atenção dos irmãos romanos. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, mas Deus é Pai, Deus não condena ninguém.
Essa história de que Deus é Pai é mais uma falaciosa palavra onde a pessoa cria um Deus exclusivo para ele. Um Deus exclusivista, quebrando aquilo que disse Deus no livro de Êxodo 20. Não terás outros deuses. Criar um Deus que aceita a anormalidade como normal é criar um Deus somente para a pessoa. Aí muitas pessoas dizem, mas Deus é Pai, Deus não vai condenar. Deus é Pai, mas Deus é justo. Deus é o justo juiz. E como justo juiz, o nosso Deus, ele olha para cada um segundo a sua obediência. Por isso existe céu e existe inferno. Portanto, nenhuma condenação há, neste exato momento, para os que estão em Cristo Jesus. Veja que há um paradoxo, ou seja, para os que estão em Cristo Jesus não há salvação. Isso implica dizer que existem pessoas que estão em Cristo Jesus e existem pessoas que não estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus, estes têm a salvação. Para os que não estão em Cristo Jesus, resta a condenação. Para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque existem pessoas que andam segundo a carne, existem pessoas que andam segundo o Espírito. Ou seja, existe céu, existe inferno. Existe salvação, existe condenação. O Senhor Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, Deus é Pai, mas este Pai, ele age com justiça, e por agir com justiça existe salvação e condenação. A nossa salvação será resultado da nossa permanência em Cristo Jesus. Grande abraço.